Ele. Tinha certeza de que eu nunca iria me recuperar, mas não imaginava quem eu seria sem ele. Meu nome é Cláudia, tenho 29 anos, e essa história começa no dia em que eu deixei de existir. Era uma quinta-feira chuvosa de abril. Lembro do barulho da água batendo na janela do nosso apartamento em Santa Cecília, em São Paulo. Nossa, que palavra engraçada. Eu ainda usava esse pronome como se ele significasse alguma coisa, como se 8 anos ao lado de alguém garantissem algum tipo de permanência. Rodrigo estava sentado na ponta do sofá, aquele sofá bege que eu escolhi sozinha porque ele não ligava para essas coisas, com a mala aos pés, uma mala grande, a mala de viagem que usamos juntos em Búzios, na nossa última tentativa de salvar o que já estava morto. Eu preciso te falar uma coisa, ele disse, sem me olhar nos olhos. Meu coração já sabia. Acho que o coração sempre sabe antes da cabeça aceitar. Mas eu fiquei ali, de pé na sala, segurando uma xícara de café que esfriava entre meus dedos trêmulos, esperando as palavras que iriam me despedaçar. Conheci outra pessoa. Ele continuou ainda evitando meu olhar. Alguém que me faz sentir vivo de novo. Vivo, como se eu fosse uma espécie de morte ambulante. Como se 8 anos ao meu lado tivessem sido um velório interminável. Desde quando? Minha voz saiu fraca, quase um sussurro. 6 meses. 6 meses. Enquanto eu planejava nosso aniversário de namoro, enquanto cozinhava suas refeições favoritas, enquanto acreditava que estávamos apenas passando por uma fase difícil, ele já tinha escolhido outra. Já tinha me substituído. Quem é? Perguntei, embora soubesse que a resposta só tornaria tudo pior. A Jéssica, do meu trabalho. Jéssica, 23 anos. Cabelos loiros longos. Corpo de quem frequentava a academia religiosamente. Eu a conhecia. Cumprimentei ela na festa de fim de ano da empresa. Sorri para ela. Você vai morar com ela? Perguntei, sentindo a sala girar ao meu redor. Já estou morando, ele respondeu. E pela primeira vez me olhou. Havia algo nos olhos dele. Não era arrependimento. Era alívio. Vim só buscar o resto das minhas coisas. E o Thor, nosso Golden Retriever de 4 anos. O cachorro que eu alimentava, levava ao veterinário, passeava toda manhã antes do trabalho. Você não pode levar o Thor. Ele é nosso. Rodrigo se levantou. E foi nesse momento que ele disse as palavras que me assombrariam pelos próximos meses. Cláudia, para de ser patética. Você sempre foi fraca demais para andar sozinha. Eu carrego você faz anos. Sem mim você não é nada. Nem o cachorro você consegue cuidar direito. Olha pra você. Quando foi a última vez que você se arrumou? Que foi na academia? Que saiu com as amigas? Ah, é mesmo. Você não tem mais amigas. Todas cansaram de você. Cada palavra era uma facada. Precisa certeira, mortal. O apartamento tá no meu nome também. Ele continuou pegando a mala. Vou tirar meu nome do contrato. E já transferi o dinheiro da conta conjunta. Afinal, era meu salário que sustentava a gente, né? Eu não conseguia falar. Não conseguia me mover. A xícara escorregou da minha mão e se estilhaçou no chão, derramando café frio no piso de madeira. Thor apareceu da cozinha, abanando o rabo, sem entender nada. Rodrigo prendeu a coleira nele e caminhou em direção à porta. Estou te fazendo um favor, Cláudia. Você vai ver. Um dia você vai me agradecer por ter te libertado dessa prisão que era a nossa relação. A porta se fechou. E com ela, fechou-se também a Cláudia que existia até aquele momento. Fiquei ali, no meio da sala, cercada por cacos de porcelana e restos de café, olhando para o espaço vazio onde minha vida inteira costumava estar. As paredes pareciam me engolir. O silêncio era ensurdecedor. Naquela noite, deitada sozinha na cama que ainda cheirava a ele, eu não chorei. Não conseguia. A dor era grande demais para caber em lágrimas. Mas uma coisa nasceu naquele vazio todo. Pequena, quase imperceptível. Uma fagulha de raiva. Uma centelha que, sem eu saber ainda, se tornaria o fogo que me reconstruiria das cinzas. Os primeiros dias após a partida de Rodrigo foram uma névoa densa e sufocante. Eu ligava para o celular dele só para ouvir a voz na mensagem automática. Checava as redes sociais dele compulsivamente, mesmo sabendo que cada foto com ela era uma nova facada. Jéssica, sorridente, radiante, tudo que eu não era mais. Passei uma semana inteira sem sair da cama. Faltei ao trabalho inventando uma virose. Marina, minha chefe na agência de marketing, ligou no quarto dia preocupada. Eu disse que estava bem, com aquela voz que engana todo mundo, menos a gente mesmo.
O apartamento parecia maior, mais vazio, mais silencioso. Eu sentava no sofá bege e olhava para o espaço onde a tigela de água do Thor costumava ficar. Às vezes, jurava ouvir o barulho das patinhas dele no corredor, mas era só minha mente pregando peças cruéis. Foi no 10º dia que algo mudou. Estava rolando o feed do Instagram quando vi Rodrigo e Jéssica em um restaurante chique na Vila Madalena. Ele usava a camisa que eu dei de presente no aniversário dele. Ela usava um vestido vermelho justo. A legenda dizia: com meu amor, vivendo a vida que mereço viver. A vida que ele merecia viver. Como se os 8 anos comigo tivessem sido uma penitência. Algo estourou dentro de mim. Não foi tristeza. Foi raiva. Uma raiva quente, visceral, que subiu do estômago e tomou conta de cada célula do meu corpo. Joguei o celular na cama e levantei pela primeira vez em dias com um propósito. Olhei para o espelho do banheiro. A mulher que me encarava tinha olheiras profundas, cabelo desgrenhado, pele sem vida. Era exatamente a mulher que Rodrigo descreveu. Fraca, patética, uma sombra. Nunca mais, disse para meu reflexo. Nunca mais. No dia seguinte, acordei às 6 da manhã. Tomei banho. Me arrumei. Fui trabalhar. Marina quase caiu da cadeira quando me viu. Cláudia, você está bem? Estou ótima. Menti, mas havia determinação na minha voz. Depois do expediente, fiz algo que não fazia havia anos. Entrei em uma academia. A Smart Fit da Rua da Consolação estava cheia de gente suada e determinada. Conversei com um personal trainer chamado Lucas, um cara de uns 30 e poucos anos com tatuagens nos braços e um sorriso gentil. Quero ficar forte, disse a ele. Fisicamente ou mentalmente? Lucas perguntou. E algo no olhar dele me disse que ele entendia mais do que eu estava dizendo. Ambos. Comecei a treinar 4 vezes por semana. Cada flexão, cada agachamento, cada gota de suor era uma afronta ao Rodrigo. Toda vez que meus músculos ardiam, eu pensava nas palavras dele, fraca demais para andar sozinha, e empurrava mais uma repetição. 3 semanas depois, procurei terapia. Encontrei a doutora Beatriz, uma psicóloga com consultório em Perdizes. Ela tinha uns 50 anos, cabelos grisalhos curtos e uma forma direta de falar que me desarvorava. Por que você está aqui, Cláudia? Perguntou na primeira sessão. Para me curar. Mentira, ela disse, sem rodeios. Você está aqui para se armar. Fiquei em silêncio. Ela tinha razão. Não há problema nisso, continuou doutora Beatriz. A raiva pode ser uma excelente motivadora. Só precisamos garantir que você não se perca nela. Mas eu já estava perdida. Ou encontrada. Ainda não sabia ao certo. Mudei meu guarda-roupa. Doei tudo que era largado e sem forma. Comprei roupas que marcavam meu corpo, que me faziam sentir poderosa. Gastei o dinheiro que havia economizado em Secret, a conta que Rodrigo não sabia que existia. Cortei o cabelo, um corte moderno, assimétrico, na altura dos ombros. A cabeleireira Fernanda, do salão em Pinheiros, disse: Você está pronta para uma mudança, né? Mais do que pronta. Quando olhei no espelho depois do corte, pela primeira vez em semanas, sorri. Não era a Cláudia que Rodrigo conheceu. Era alguém novo. Alguém mais afiado. Mais perigoso. Comecei a sair novamente. Aceitei convites de colegas de trabalho. Fui a bares, restaurantes, exposições. Conheci pessoas. Ri. Fingi estar bem até que fingir virou realidade. E aí, 2 meses depois que Rodrigo saiu pela porta, comecei a postar nas redes sociais. Fotos na academia. Fotos com amigos novos. Fotos em lugares que ele jamais me levou. Cada post era cuidadosamente calculado. Cada legenda, uma mensagem subliminar. Eu sabia que ele estava vendo. Sabia porque ele visualizava meus stories em contas fakes. Consegui rastrear 3 perfis diferentes. Rodrigo estava me observando. E isso me dava um prazer obscuro. Eu não estava me reconstruindo por amor próprio. Estava me reconstruindo para que ele visse. Para que ele soubesse exatamente o que perdeu. Para que cada dia que passasse fosse um lembrete da decisão estúpida que tomou. A doutora Beatriz dizia que isso era perigoso. Que eu precisava me curar para mim, não para ele. Mas ela não entendia. Minha cura era minha vingança. E minha vingança seria minha obra-prima. 4 meses haviam se passado desde que Rodrigo fechou a porta e levou minha vida antiga com ele. Mas a mulher que eu me tornei não reconhecia mais aquela Cláudia que ficou parada na sala, cercada de cacos de porcelana e café derramado. Eu estava diferente. Não apenas fisicamente,
embora os treinos com Lucas tivessem esculpido meu corpo de uma forma que eu nunca imaginei possível, mas em algo mais profundo, algo que brilhava nos meus olhos quando eu me olhava no espelho. Foi em uma terça-feira que minha vida deu outra guinada. Marina me chamou na sala dela depois de uma reunião de equipe. Achei que seria mais um briefing de cliente, mas ela fechou a porta e me ofereceu um café. Cláudia, você está diferente, disse ela, me estudando com aquele olhar analítico que a tornava uma excelente diretora. Mais focada, mais feroz. É uma versão nova, respondi, sem saber aonde ela queria chegar. A Silva em Associados está procurando um diretor de eventos corporativos. É uma empresa grande, salário quase o dobro do que você ganha aqui. Indiquei você. Meu coração disparou. Marina, eu nunca trabalhei especificamente com eventos corporativos, mas você tem talento, visão e, pelo que tenho visto nos últimos meses, uma determinação que assusta até a mim. Ela sorriu. A entrevista é sexta-feira, às 10 da manhã, no escritório deles em Pinheiros. Passei os 3 dias seguintes me preparando. Pesquisei tudo sobre a Silva em Associados. Elaborei um portfólio impecável. Comprei um blazer preto acinturado que me fazia parecer exatamente o que eu queria ser. Poderosa, confiante, intocável. Na sexta-feira, acordei às 5 da manhã. Treinei com Lucas, tomei um banho demorado, me arrumei com um cuidado quase cirúrgico. Cada detalhe importava. O batom vermelho, o salto que me dava 5 centímetros a mais de altura, os brincos discretos, mas elegantes. Quando entrei no escritório da Silva em Associados, estava pronta para a guerra. A entrevista foi com Ricardo Silva, o CEO, um homem de uns 50 anos com cabelos grisalhos e um aperto de mão firme. Ele me fez perguntas difíceis. Questionou minhas escolhas em projetos anteriores. Testou meu raciocínio sob pressão. E eu brilhei. Cada resposta era precisa. Cada argumento, bem construído. Eu não era mais a Cláudia insegura que precisava da aprovação de Rodrigo para tomar decisões. Eu era alguém que sabia exatamente o que valia. Você tem fogo, disse Ricardo no final. Gostei disso. A vaga é sua se quiser. Saí daquele escritório caminhando nas nuvens. Liguei para a doutora Beatriz antes mesmo de chegar em casa. Consegui, disse, e pela primeira vez em meses, minha alegria não tinha nada a ver com Rodrigo. Parabéns, Cláudia. E como você se sente? Fiquei em silêncio por um momento, realmente refletindo sobre a pergunta. Poderosa, respondi. Eu me sinto poderosa. Pedi demissão da agência de marketing 2 semanas depois. Marina me abraçou com orgulho de mãe. Você merece isso e muito mais, disse ela. Não deixe ninguém te convencer do contrário. Mudei para um apartamento novo. Um loft em Pinheiros, perto do novo trabalho. Era menor que o de Santa Cecília, mas era completamente meu. Cada móvel, cada quadro, cada detalhe refletia quem eu era agora, não quem eu fui. O símbolo da minha transformação veio de forma inesperada. Estava organizando a mudança quando encontrei, no fundo de uma gaveta esquecida, um colar que minha avó me deu antes de morrer. Era uma corrente de prata com um pingente em forma de fênix. Ela sempre dizia, quando a vida te queimar, lembre-se de que as fênix sempre renascem mais fortes. Coloquei o colar e não tirei mais. Virou minha armadura. Meu lembrete. No trabalho, rapidamente me destaquei. Organizei eventos para empresas de tecnologia, lançamentos de produtos, convenções. Cada projeto era executado com perfeição. Minha reputação crescia. E com ela, minha confiança. Foi em outubro, 6 meses após o término, que recebi a primeira mensagem. Era tarde da noite. Eu estava no sofá do meu loft, revisando propostas para um cliente quando o celular vibrou. Rodrigo. Oi, Cláudia. Vi suas fotos no Instagram. Você está linda. Podemos conversar? Olhei para a mensagem por um longo tempo. Senti meu coração acelerar. Mas não era mais dor. Era antecipação. Mostrei a mensagem para a doutora Beatriz na sessão seguinte. O que você sente quando lê isso? Ela perguntou. Que chegou a minha vez? Respondi. E pela primeira vez, vi preocupação real nos olhos dela. Cláudia, cuidado. Vingança pode ser um caminho perigoso. Não é vingança. Menti. É apenas fechamento. Mas nós duas sabíamos a verdade. Eu havia me reconstruído tijolo por tijolo, treino por treino, conquista por conquista, não para me libertar de Rodrigo. Eu me reconstruí para destruí-lo. E agora que ele estava voltando, agora que ele estava vendo o que perdeu, agora que ele estava implorando por migalhas da nova Cláudia,
Agora começava o verdadeiro jogo. Peguei o celular e, com um sorriso frio nos lábios, comecei a digitar minha resposta. Claro, Rodrigo. Podemos tomar um café. Que tal sábado, 15 horas, na confeitaria Colombo de Pinheiros? Demorei 3 horas para enviar essa resposta. Cada palavra foi escolhida a dedo. Breve, cordial, distante. Nada de emoção. Nada que entregasse o furacão que acontecia dentro de mim. Ele respondeu em menos de 2 minutos. Perfeito. Obrigado, Clau. Até sábado. Clau. Ele me chamava de Clau. Como se ainda tivesse esse direito. Como se ainda houvesse intimidade entre nós. Durante a semana, me peguei oscilando entre excitação e náusea. Lucas percebeu minha distração nos treinos. Você está em outro planeta hoje, disse ele ajustando o peso na barra. Tudo bem? Vou ver meu ex no sábado. Lucas parou o que estava fazendo e me olhou sério. Você tem certeza disso? Tenho. Menti com convicção. Cláudia, você passou meses se reconstruindo. Não deixe ele destruir isso. Ele não vai destruir nada. Respondi pegando a barra com força. Porque dessa vez, quem tem o poder sou eu. No sábado, acordei às 7 da manhã. Fui para a academia, treinei pesado, voltei para casa, tomei um banho demorado. Cada movimento era calculado, quase ritualístico. Escolhi minha roupa com o cuidado de um general escolhendo armas para a batalha. Um vestido midi azul marinho que abraçava meu corpo no lugar certo. Salto nude, maquiagem impecável mas natural, cabelo solto em ondas suaves. O colar de fênix da minha avó brilhando contra minha pele. Quando me olhei no espelho, vi uma mulher que Rodrigo nunca conheceu. Uma mulher que ele nunca mereceu. Cheguei à confeitaria 5 minutos atrasada. Propositalmente. Rodrigo já estava lá, sentado em uma mesa perto da janela, mexendo nervosamente no celular. Quando me viu, seus olhos se arregalaram. Caminhei até a mesa com passos firmes, confiantes. Observei cada detalhe dele. A barba por fazer, os olhos cansados, o blazer amassado. Ele estava diferente, menor, mais apagado. Oi, Cláudia, disse ele, se levantando desajeitadamente para me cumprimentar. Tentou um beijo no rosto, mas me afastei sutilmente, estendendo a mão para um aperto formal. Rodrigo, respondi, sentando-me com elegância. O desconforto dele era palpável. Pedi um café expresso. Ele pediu um cappuccino e um pedaço de torta de morango. Sempre gostou de doces quando estava nervoso. Você está incrível, ele começou, os olhos percorrendo meu rosto como se estivesse tentando encontrar a antiga Cláudia ali. Realmente incrível. Obrigada, respondi, sem emoção. Vi suas fotos, o apartamento novo, o trabalho. Parece que você está muito bem. Estou ótima, na verdade. Fui promovida a diretora de eventos corporativos na Silva & Associados. O salário é excelente. O apartamento é perfeito. Minha vida finalmente faz sentido. Cada palavra era uma agulhada calculada. Vi a dor nos olhos dele. O arrependimento. Eu queria te pedir desculpas, ele disse, baixando o olhar, pelo jeito que terminei as coisas, pelas coisas que eu disse. Eu estava confuso, Cláudia. Eu estava errado. Confuso? Repeti, inclinando a cabeça. Interessante. Você pareceu bem certo quando disse que eu era fraca demais para andar sozinha. Quando levou Thor. Quando esvaziou nossa conta conjunta. Eu sei. Eu fui um idiota completo. A Jéssica? Ele hesitou, passando a mão pelo cabelo. Não deu certo. Tomei um gole do meu café, saboreando o momento. Sério? Não deu certo com a garota de 23 anos que você escolheu em meu lugar? Que surpresa! Ela me traiu, ele confessou. E havia vergonha genuína em sua voz. Com o Bruno, primo dela. Descobri faz 2 meses. E não foi só isso. Perdi meu emprego na agência. Corte de custos. Estou morando com minha mãe no Tatuapé. Parte de mim, a parte antiga, a Cláudia que ainda amava esse homem, sentiu uma pontada de pena. Mas a nova Cláudia, a que renasceu das cinzas, apenas sorriu. Sinto muito que as coisas não tenham dado certo para você. Menti. Cláudia, eu pensei muito em nós, no que tivemos. Eu cometi um erro, o maior erro da minha vida. E eu estava esperando que, talvez, pudéssemos tentar de novo, recomeçar. Fiquei em silêncio por um momento, deixando as palavras dele pairarem no ar. Observei-o se contorcer na cadeira, suando frio, esperando minha resposta como um condenado espera o veredicto. Tentar de novo? Repeti lentamente. Você quer tentar de novo?
Sim, ele disse, estendendo a mão por cima da mesa como se fosse tocar a minha. Eu te amo, Cláudia. Sempre amei. Só não sabia valorizar o que tinha. Afastei minha mão antes que ele pudesse alcançá-la. Peguei minha bolsa. Me levantei com a mesma elegância com que sentei. Inclinei-me levemente, aproximando meu rosto do dele, e disse com uma voz baixa, controlada, letal: Você tinha razão naquele dia, Rodrigo. Sem você, eu realmente não era nada. Mas não do jeito que você pensou. Sem você, sem seu peso me puxando para baixo, sem suas críticas me diminuindo, sem sua presença me sufocando. Sem você, eu me tornei tudo. Tudo o que você nunca teve coragem de ser. Vi as lágrimas começando a se formar nos olhos dele. O maior favor que você me fez foi me deixar, porque me obrigou a descobrir que eu nunca precisei de você. Eu só precisava de você fora do caminho. Cláudia, por favor. Não, cortei. Você não merece nem meu perdão, nem minha raiva. Você não merece nada de mim. Aproveite seu café, Rodrigo. Eu pago a conta. Virei as costas e saí da confeitaria sem olhar para trás. Quando saí da confeitaria naquele sábado, senti algo que não esperava. Vazio. Não a falta dolorosa que sentia nos primeiros dias após o término. Era diferente. Era como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros, e de repente eu não soubesse mais o que fazer com toda aquela leveza. Caminhei pelas ruas de Pinheiro sem destino certo. O sol de outubro aquecia meu rosto. Pessoas passavam apressadas, cada uma com seus próprios dramas, suas próprias vitórias. E eu ali, no meio de tudo, finalmente livre. Livre de Rodrigo. Livre da raiva. Livre da necessidade de provar qualquer coisa. Liguei para a doutora Beatriz assim que cheguei em casa. Era sábado à tarde, mas ela atendeu mesmo assim. Eu fiz, disse, sentando no sofá do meu loft. Como você se sente? Fiquei em silêncio, realmente me perguntando. Como eu me sentia? Vazia, admiti. Passei meses me reconstruindo para esse momento, para mostrar a ele o que perdeu, para fazê-lo se arrepender. E agora que aconteceu, não sinto nada. Talvez porque a vingança nunca foi sobre ele, Cláudia, disse doutora Beatriz suavemente. Foi sempre sobre você, sobre provar para si mesma que conseguiria se levantar. Toquei o colar de fênix no meu pescoço. Então por que me sinto assim? Porque você passou tanto tempo alimentando a raiva que esqueceu de se perguntar: quem sou eu sem ela? Aquela pergunta ecoou na minha cabeça durante dias. Voltei ao trabalho na segunda-feira com uma perspectiva diferente. Organizei um evento de lançamento para uma startup de tecnologia. Foi um sucesso absoluto. Ricardo Silva me chamou em sua sala e disse: Cláudia, você tem um dom. E mais do que isso, você tem paixão. Continue assim. Mas pela primeira vez, a validação externa não preencheu o vazio que sentia por dentro. Foi na sessão de quinta-feira com a doutora Beatriz que tudo começou a se encaixar. Você passou meses construindo uma armadura, ela disse. Uma versão de si mesma tão forte, tão impenetrável, que nada pudesse machucá-la. Mas agora que a batalha acabou, você precisa decidir. Quem é Cláudia quando não está em guerra? Fiquei em silêncio, processando. Você transformou sua dor em combustível. Isso é admirável. Mas, Cláudia, vingança não é cura. E fortaleza não é o mesmo que paz. As palavras dela me acompanharam no caminho de volta para casa. Naquela noite, fiz algo que não fazia havia muito tempo. Liguei para minha mãe. Ela morava em Santos, e eu tinha me afastado dela nos últimos meses. Envergonhada demais para contar sobre o término, ocupada demais construindo minha nova vida. Filha, ela atendeu com aquela voz cheia de carinho que só mães têm. Que surpresa boa. Oi, mãe, disse, e sem aviso comecei a chorar. Chorei como não chorava desde que Rodrigo saiu pela porta. Chorei pela mulher que fui, pela mulher que me forcei a ser. Chorei por todos os meses em que substituí cura por vingança, paz por raiva. O que aconteceu, minha filha? Contei tudo. O término brutal, a reconstrução calculada, o encontro com Rodrigo e o vazio que sentia agora. Minha mãe ficou em silêncio por um momento antes de dizer: Cláudia, você sempre foi forte. Mesmo quando achava que era fraca. Mesmo quando ele te convenceu disso. Mas força de verdade não é sobre se vingar de quem te machucou. É sobre escolher se curar, mesmo quando a raiva parece mais fácil. Suas palavras tocaram algo profundo em mim. Como eu faço isso, mãe? Como eu curo de verdade? Começa perdoando. Não a ele, mas a você mesma, por ter acreditado nas mentiras dele, por ter perdido tempo construindo sua vida em torno da dor. Você merece mais do que isso, filha.
Nas semanas seguintes, algo mudou. Comecei a frequentar uma ONG em Pinheiros que ajudava mulheres vítimas de relacionamentos abusivos. Não como terapia para mim, mas para oferecer suporte. Compartilhei minha história. Ouvi histórias de outras mulheres, algumas piores que a minha, algumas surpreendentemente parecidas. Conheci Mariana, 34 anos, que tinha acabado de sair de um casamento de 10 anos. Conheci Ana, 26, que estava reconstruindo sua autoestima depois de anos sendo diminuída. Conheci Júlia, 42, que tinha perdido tudo, mas estava recomeçando do zero. E em cada uma delas, vi pedaços de mim. Percebi que minha jornada nunca foi realmente sobre Rodrigo. Foi sobre me reencontrar, sobre descobrir que meu valor nunca dependeu de ser amada por ele, ou por qualquer pessoa. 3 meses depois do encontro na confeitaria, recebi outra mensagem de Rodrigo. Dessa vez não senti raiva, nem satisfação, apenas indiferença. Deletei sem responder. Hoje, 1 ano depois daquele dia chuvoso de abril em que minha vida desmoronou, estou sentada no meu loft, preparando uma palestra que vou dar na ONG sobre reconstrução e renascimento. Toco o colar de fênix no meu pescoço e sorrio. Minha avó estava certa. As fênix renascem das cinzas. Mas o que ela não me disse é que o renascimento não é sobre vingança ou prova. É sobre escolher viver de verdade, sem carregar as cinzas do passado como troféus. Rodrigo me subestimou. Mas no final, quem mais me subestimou fui eu mesma. Eu achava que precisava dele para ser completa. Achava que sem ele, eu seria nada. Mas descobri que sem ele, sem a raiva, sem a necessidade de provar qualquer coisa, eu sou simplesmente eu. E isso é mais do que suficiente. A maior vitória não foi vê-lo arrependido. Foi descobrir que eu nunca precisei dessa vitória para ser feliz. E essa é a verdadeira liberdade. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.